ouvir algo de Deus ainda nesta noite. Livro de Juízes, vamos para Sansão, capítulo 16, continua o manto aqui, capítulo de número 16. Olhe para o versículo de número 13, ou melhor, capítulo 16 e o versículo de número 30. Capítulo 16, versículo de número 30. E nós iremos ler a palavra do Senhor. Quem achou, diga: achei. Oh, glória. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. E você diz: glória a Jesus. Só para salientar, enquanto os irmãos cantavam de pé, eu me sentei, irmãos, porque no Natal, depois do dia 24, meu tornozelo da perna direita inchou. De repente, amanheceu o dia, eu não conseguia nem pisar no chão e fiquei uns 5 dias com o pé inchado, tomando remédios. Então, como eu já passo quase 1 hora falando, e os irmãos sentados dando glória, né? Então, quando os irmãos cantavam de pé, eu me sentei para dar lugar depois. Foi por isso, viu, amados? Amém? Aí que algum irmão pensou: pai, que amostrado esse pregador, não se levanta, está se achando o quê? Nada. Meus irmãos, seja Deus engrandecido. Como Deus ontem, irmãos, começou a falar conosco, e eu fiquei tentando fugir desta continuação, porque eu queria migrar para uma outra direção, mas eu já compreendi as formas como Deus trabalha na vida de cada um de nós, e precisamos obedecer à voz deste Deus. Então me permita eu fazer alguma recapitulação, só para quem não pôde, para quem não veio, e para que também possamos retomar o raciocínio de tudo aquilo que Deus começou a falar desde ontem. Como estamos na semana das primícias, e a semana das primícias, ela tem a ver com uma ação de honra para com o nosso Deus. O próprio Deus estabeleceu a festa das primícias, que é também chamada de festa das semanas, mas conhecida como Pentecostes, porque na verdade a festa de Pentecostes é o nome grego de Pentecostes por causa das 50 semanas, depois do 49º dia, o dia primeiro, dia 50. Então, quando começava o 50º dia, a festa era celebrada. Neste 50º dia, na festa das semanas, que também era a festa das primícias, era também a festa das colheitas. E esta festa das colheitas era quando o povo colhia tudo que havia semeado e plantado e ofertavam ao Senhor a melhor parte, a primeira parte. Como Deus havia dito, e nós lemos ontem no texto de Êxodo, capítulo 22, a primeira parte é para o Senhor. Como lemos no livro de Levítico, ninguém comerá sem que primeiro não entregue ao Senhor. Porque Deus estava dizendo isto aos filhos de Israel, que eles lhe honrassem com o melhor, com o primeiro,
dando a Deus a primazia, dando a Deus a prioridade. Como estamos no começo do ano, Pastor Júnior recebe de Deus a iluminação para trazer para a igreja este sentimento de pegar a primícia do ano, de pegar a primícia da sua vida e ofertar ao Senhor. Enquanto eu dirigia a congregação das Assembleias de Deus Vida Nova, lá na UR11, em todos os primeiras semanas de cada mês, eu fazia a semana de oração. A primeira semana do mês era a semana de oração, de 7 da manhã às 8 da manhã, orando na igreja com a igreja. Nem todo mundo ia, mas eu estava lá como aqueles que iriam para orar por um mês de vitória. Era uma semana de clamor por um mês de portas abertas. Era uma semana de oração por um mês de livramento. E nós começamos a colocar isto em prática, e que Deus permita aos irmãos que continuam aquela obra, continuarem fazendo a oração da primeira semana, darmos as primeiras coisas a Deus, darmos as primeiras horas a Deus, darmos o nosso melhor a Deus. Revela ao nosso Deus, às pessoas e a nós mesmos que nós temos uma prioridade. E a prioridade é Deus nas nossas vidas. Eu estou, irmãos, aqui hoje debaixo da revelação do Espírito para ministrar a nós e a vós, a todos aqueles que estão ouvindo pela internet, acerca desta prioridade. Quando eu priorizo o céu, eu coloco o céu em primeiro lugar. E por que eu devo priorizar o céu? Porque o céu é quem foi criado primeiro. No princípio criou Deus o céu e a terra. O céu tem a primazia, porque Deus priorizou o céu. Então, primeiro foram criados os anjos, os arcanjos, os corpos estelares, foram criados os exércitos dos céus, invisíveis, tronos, potestades, majestades, foram criados primeiro, e depois a terra foi criada. Então, na ótica de Deus, a prioridade está em cima. A prioridade é o céu. Quando eu entendo que a prioridade é o céu, eu entendo que as coisas de cima são superiores às coisas de baixo. Quando eu tenho no céu a prioridade, então eu tomo decisões não baseadas em baixo, eu tomo decisões baseadas em cima, porque eu dou a prioridade ao céu. Como nós estamos aqui para abrir a nossa mente, irmãos, entenda, o segredo está no ouvir para conhecer. Por quê, pastor? Porque esta é a ideia de Deus. A ideia de Deus é que você creia, é que você conheça, é que você entenda. Porque depois que você entender, crer e conhecer, não vai ter prova que lhe arranque da posição. Não vai ter vento que lhe tire da sua decisão, porque você entendeu. Quando você não entende, você fica assombrado com as suas emoções e sensações, porque se tem uma coisa que engana o homem é o bendito do coração. Já disse o profeta Jeremias, ele é maligno, pois Deus disse a ele: Jeremias, o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, e quem o conhecerá? Deus responde: eu, o Senhor. Porque o homem não se conhece, o homem não conhece os seus próprios limites, o homem não sabe do que ele é capaz de fazer, o homem não sabe onde ele é capaz de ir, porque o homem não conhece a si mesmo, mas Deus é quem lhe conhece. Quantas vezes você pensa e diz: eu não vou conseguir, o céu dá uma risada de você, porque quem tem um manual do seu funcionamento
não é você, é quem lhe construiu. Oh, glória a Deus. Você diz assim: eu vou morrer. O céu diz: vai não, meu filho. Eu vou parar, também não vai, meu filho. Eu vou desistir. Deixa do teu pantinho, minha filha, que não adianta, porque eu lhe conheço e eu sei que você suporta. Eu sei que você aguenta, eu sei que você tem estrutura. Agora, como você não sabe, eu vou lhe experimentar. Então Deus lhe esforça e lhe sustenta e lhe ajuda com a destra da sua justiça. Você nunca parou para pensar na expressão: porque o Senhor te esforço? Como assim eu te esforço? Seria eu me esforço, mas é Deus dizendo: não é eu que te esforço. Como é que o Senhor me esforça? Eu pego você e coloco numa situação para você se esforçar. Eu vou te esforçar, eu vou te dar força e vou te colocar para que tu conheças os teus limites e as tuas estruturas. Quando a gente, meus irmãos, estamos vendo Deus revelar a sua prioridade, que é o céu, e aí baseado no que lemos ontem acerca de Sansão, baseado acerca do que Deus revelou à mulher de Manoá, dizendo a ela: você não teve filhos, mas eu vou lhe dar um filho, e esse filho será o seu primogênito, e esse filho não será para você, esse filho será para mim. Eu estou dando ele a você, mas ele é meu. Eu estou dando ele a você, mas a obra é minha. Eu estou colocando ele na sua mão, mas para um projeto meu. Eu estou lhe emprestando para a minha glória. Então eu começo a entender que o que está na minha mão está comigo, mas não é meu. Olhe para esse vaso aí do seu lado nesta noite, dê um sorriso para ele bem grande e diga para ele assim: tu pegou a visão, vaso? Vamos mudar o linguajar, vaso. Vamos mudar o entendimento, vaso. Diga: está contigo, mas não é teu. Está na tua mão, mas é Deus quem manda. Está na tua casa, mas é Deus quem governa. Está no teu poder, mas é Deus quem determina. Eita glória! Quem crê nesta palavra, Deus quer que você entenda que Ele lhe escolheu para participar de grandes coisas com Ele. Então Sansão, que nem pediu para vir, porque a gente não pede para nascer, é tão sobrenatural e soberano na nossa vida, que a gente não pede nem para vir, mas é Deus quem manda chamar. A gente nem queria, é Deus quem escolhe. A gente nem gostava, mas é Deus quem trabalha. Eu tenho certeza que você nunca fez plano de ser crente na sua vida, porque seu projeto era outro bem diferente, mas Jesus entrou e mudou toda a história. Até quem olhava para você dizia: isso aí vai morrer daqui uns dias, essa daí não vai dar para nada, esse daí não serve para nada. Olha você aqui, batizada no Espírito Santo, cheio da presença de Deus, nome escrito no livro da vida, dirigindo, trabalhando, sendo escolhido por Deus. Foi Deus quem escolheu. Então Deus escolhe a Sansão. Sansão vai nascer para ser nazireu. E eu expliquei ontem aos irmãos o que está na lei do nazireado em Números 6. Era um voto que a pessoa fazia quando ela queria se consagrar perante o Senhor durante um tempo da sua vida, num ato de entrega e de consagração. Se você puder abrir a Bíblia comigo agora e olhar para o capítulo de número 6 do livro de Números, você vai ver que está escrito desta forma e desta maneira. No capítulo 6, versículo de número 3 em diante, versículo 2 em diante, o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que um homem ou uma mulher, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu, perceba, o nazireado baseava-se em um voto, ou seja, a
pessoa era quem decidia ser ou estar ou fazer esse voto de separação para o Senhor. Mas o pobre do Sansão não teve nem tempo de crescer para decidir votar. Foi Deus quem disse: já nasceu eleito, meu filho, não precisa votar. Sansão, a Bíblia diz que o voto de separação para o Senhor teria que se abster, versículo 3, se abster do vinho e da bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, e não tomará nenhuma bebida feita de uvas, e não comerá uvas frescas e nem uvas secas, todos os dias da sua consagração. Não comerá nenhum produto da videira, desde as sementes até as cascas, todos os dias da sua consagração. E não passará sobre a sua cabeça navalha, será santo até que se cumpram os dias pelos quais se separou para o Senhor, e depois deixará crescer o cabelo durante o tempo da sua consagração ao Senhor, e não se aproximará de nenhum cadáver. Escute-me, por favor. No verso de número 7 em diante está aqui uma das mais difíceis exigências, porque diz que se nem o pai ou a mãe ou o irmão ou irmã morrer, ele não pode chegar perto do corpo do pai ou da mãe no período do seu voto. E se porventura alguém do lado dele, está no versículo 9, morrer de infarto no miocárdio, aconteceram algo súbito e a pessoa morrer e tocar nele sem querer, naquele momento, este voto será interrompido. Este voto será parar. Então ele precisará buscar um sacerdote e dizer ao sacerdote o que aconteceu. Toquei em algo em que morreu. O sacerdote vai mandar ele trazer 2 rolinhas, ou então vai trazer uma pomba para oferecer no sacrifício, 2 pombinhos, e trará o sacrifício, e depois o sacerdote vai fazer a expiação pelo pecado dele, porque tocou no morto. E no verso 12 diz: então ele vai ter que ter a cabeça rapada, vai ter que o sacerdote arrancar os seus cabelos, cortar os seus cabelos, e ele precisará recomeçar todo o seu voto para cumprir a sua período de consagração. É isto aqui que está previsto conforme Números para os votos daquele que se fez nazireu. Pois bem, o menino nasce debaixo de uma determinação específica. O detalhe é que ele não pediu. Sansão não pediu para ser nazireu, mas foi a ordem que veio do céu. Agora, por gentileza, olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado, põe a mão no ombro dela com muito carinho, dê um sorriso de crente e diga para ele assim: nesta vida vai ter coisas que você queria, que você vai desejar, que você vai querer e não vai ter, e Deus não vai dar. Diga: mas também vai ter coisas que você não pediu, que você não escolheu, e vai chegar na tua mão. Eita glória! Deixa eu ver se tu recebe esta palavra. Tem coisa que tu não pensou e Deus vai te dar. Tem coisa que tu não escolheu e vai chegar. Tem coisa que você nem imaginava, e o céu está dizendo: sou eu quem preparo, sou eu quem levanto, sou eu quem toco, sou eu quem cuido, sou eu quem mando. E este ano é ano de surpresa. Abre as 2 mãos. Emanará de obeneme candará. Este ano Deus vai surpreender crentes. Riquezas e honras
na mão esquerda e na mão direita lonjuras e aumento de... Levanta a mão para receber. Nas tuas mãos, Deus, entrega acessos, entrega liberações, meu Jesus amado, entrega chaves, entrega cajados, entrega lemanuri candarácia do céu sobre a sua vida. Se você recebe, dê uma glória bem forte. Eita glória para Jesus. Por quê, pastor? Porque existe uma compensação celestial. Como assim? Paulo explica e diz: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. Como assim, pastor? Na balança do céu é assim: quanto mais prova, mais presença. Quanto mais aperto, mais resposta. Quanto mais luta, mais mistério. Quanto mais dor, mais surpresa. Quanto mais humilhado, mais exaltado. Quanto mais desce, quanto mais vai subir. Eu estou sentindo Jesus. Eu e Geminácia. É por isso que as pessoas ficam totalmente malucas e alucinadas. Quando que, pastor? Quando tentam entender por que aqui parece tão fácil com você, se para elas é difícil. O que elas não entendem é que você, depois do processo, está melhor. Vale mais. Fica mais caro. Então, quando Deus diz à mãe de Sansão, ele não toca no vinho, ele não pega em vinho, ele não toca em morto, ele vai viver uma vida regrada, é porque o que eu tenho para ele é muito grande. O prazer do vinho não se comparará ao prazer da vitória. Ai, irmão. O prazer do vinho não se comparará à sensação da presença. Chuquemanara seminarawa. Eita glória! Pastor, qual é a diferença? A diferença é que quando o Espírito Santo vem sobre ele, o que ele pôr as mãos e aonde ele se segurar, ele recebe uma carga que não dá para explicar. Como assim? Ele puxa portões de ferro e os portões vêm na mão dele. E um copo de vinho, todo mundo sabe o sabor, mas os portões de ferro só para quem não tomou vinho. Deixa eu ver se tu está entendendo o mistério. Eita, me cai. Segura na mão desse crente aí, segura. Porque essa é para repartir com esse vaso e para glorificar de pé. Segura na mão dele e diga para ele essa palavra: ei, vaso, tem coisas que Deus não deixa você fazer, mas tem lugares que Deus vai te levar, onde que quem faz o que quer não vai. Ai. Mas você que obedece, você que renuncia, Jurimara semi-calácia. Hoje alguém está farrando e fazendo o que quer, e você pagando preço, mas a roda está rodando, e quando a volta girar, quem faz o que quer vai ver Deus usar você aonde Ele quer. Recebe. Jurimara sicandarabácia. Arabudicamanara seua. Elemande sobre que Jurimihas. Porque o que o mundo quer dizer para a igreja é que não vale a pena ser santo, não vale a pena renunciar, não vale a pena ser crucificado. Mas o céu está dizendo: vale a pena, vale a pena. A minha presença é melhor, a minha graça é maior, o meu céu é mais. Sinta a presença, sinta renovo, sinta alegria. Vai valer a pena rejeitar o vinho de hoje. Por quê, pastor? Porque Deus está falando para eleitos e escolhidos. Deus está falando para alguém aqui.
Sansão não podia e cresceu, mesmo na luta da infância e juventude, querendo entender, por que eu não? Por que não pode? Porque tem hora que você fica feito, eu fico às vezes. Por que, pastor? Por quê? Tem coisas que só o céu vai dizer no tempo. Porque tem lugares que você vai e alguém não lhe aceita. Tem lugar que você chega e não vão com a sua cara. E você procura uma razão plausível para não ser aceito. Se você é obediente, se você é crente, se você é vaso, se você é servo, se você é direito, mas mesmo assim a porta não abre, alguém não foi com a tua cara, alguém não vai com você, aí você fica, mas Deus, por que aqui eu não sou aceito, eu não sou visto, eu não sou lembrado, eu não sou querido? Aí o céu está dizendo, segura meu filho, é porque o que eu tenho contigo é algo maior, é algo grande. Se lembre que todos os grandes projetos foram rejeitados, precisaram se esconder e fugir, não foram aceitos no momento, mas na hora certa, até quem estava longe foi convidado para estar perto. Até quem estava, ai, Deus lhe trouxe hoje aqui para falar cara a cara contigo e dizer a você, ei, enquanto alguém saboreia os prazeres dos arrumadinhos, enquanto alguém saboreia os prazeres das panelas, enquanto alguém saboreia os prazeres dos conchavos, você foi separado para não se misturar. Segura que eu vou fazer. Elebrasse, ergue-me, talabarasse, afaçoquela. Segura que eu vou fazer. Quando Sansão cresceu e já estava grande, e Deus começa a usá-lo poderosamente, Sansão começa a perceber que ele tem algo que os outros não têm. Só que o problema aqui está agora, é que neste momento Sansão vai querer se vingar, Sansão vai querer usufruir, e Sansão precisa entender que quando Deus lhe trouxe a existência, lhe trouxe para um propósito, e a pior coisa do mundo para um homem é sair do propósito de Deus para a vida dele. Por quê, pastor? Porque no propósito pode faltar pão, mas o pão que chegar vai saciar e vai acalmar. Porque no propósito ele vai entender, é a providência, é o milagre, é a resposta. Deus está comigo. Fora do propósito, ele vai ter dinheiro para comprar o supermercado inteiro. Só que ele não vai ter apetite nem cabeça para comer. Porque ele vai estar tão perturbado com tantas coisas que ele inventou. Porque escute, tem projetos de Deus e projetos do homem. Lembra de Noé? Deus mandou Noé fazer a arca, mas Deus não mandou Noé plantar a vinha. Olha a uva de novo. Só que Noé plantou uma vinha, e quando Noé planta a vinha, ele vai beber da vinha que ele plantou. E ele bebeu tanto que se embebedou, e embebedado com a sua própria vinha, ele abre a boca para amaldiçoar seu neto, porque o filho não poderia ser amaldiçoado. Ele vai causar uma situação complicada, que vai trazer um transtorno para gerações, porque simplesmente ele se embebeda com aquilo que ele faz dentro dos seus propósitos. Não era o que Deus mandou, era o que ele inventou. Então toda vez que um homem sai do propósito de quem está vendo de cima, ele perde-se na sua visão aqui de baixo. Sansão era um homem que tinha de Deus um propósito. Ele foi nascido para libertar, e ele foi escolhido para receber um dom que ninguém tinha. E um perigo para aqueles que recebem coisas especiais é que a tendência natural é se achar especial, e você precisa entender que essa sua especialidade não é porque você é melhor, é porque Deus lhe escolheu, ponto. Não é porque você tem mais condições, é porque a graça lhe achou, ponto. Não é porque você sabe mais, é porque o céu revelou a você, ponto. Porque tem gente que é metido a besta e acha que ele é o último pacote do biscoito e a última Coca-Cola do deserto. Só que ele está enganado, porque tudo é por ele, por meio dele, para ele.
A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a criação, ele é o primogênito. É para ele que nós estamos aqui, é por causa dele. Então Sansão agora, ele tem uma especialidade, ele tem um mistério muito forte. A Bíblia diz que Sansão começa a vivenciar o propósito, não de Deus, mas os seus. Ele agora sai da direção de cima e começa seguindo a sua própria direção, porque pelo visto que vemos no texto, ele passou da idade dos domínios de Manoá, e agora ele não está mais no domínio da mãe e do pai, ele está sobre sua própria responsabilidade. Então ele bota no coração e ele aceita em viver conforme ele quer, e parece que ele se esquece de quem ele é. E eu vim pregar para você aqui hoje, não se esquecer de quem você é. Você crê nesta palavra? Porque tem pessoas que se esquecem de quem ela é, porque ela fica embebedada com as coisas que Deus lhe dá. Não lembra de que aconteceu isto com a nossa querida irmã Agar. Agar era a serva de Sara, só que Agar, ela engravida para Sara, mas quando Agar engravida, Abraão se emociona, porque Abraão temia, pois não havia como saber de quem era o problema da infertilidade. Mas no momento em que Abraão engravida Agar, com 86 anos, Abraão se sente o cabra mais macho do agreste. Ele bate no peito, cospe no chão e diz: o pai está vivo, o pai está on. Ele engravidou Agar com 86 anos. Então ele já sai inspirado da tenda, dizendo: bota o quente, eu cheguei, estou aqui. Então naquele momento Sara descobre que o problema é ela, e ela entra em profunda tristeza. Por quê? Porque na hora em que Agar começa a sentir que está grávida e a sua regra não vem e a barriga começa a aparecer, pense nos privilégios que Abraão deu a Agar. Coitada da bichinha. E nós sabemos, e as mulheres sabem, que gravidez não é doença, mas eu imagino Sara olhando para a cara de Agar, pensando: olha que tirana. Agar lá se encostando na sombra e dizendo: ai, Abraão corre, que foi, minha filha? Deu uma pontada aqui, sente, não faça mais nada. E a Sara só olhando, olha para isso, e Agar se aproveitando dos privilégios da gravidez. Só que o problema é que Agar começa a sentir uma coisa. Que coisa, pastor? Agar entendeu que Agar tem o que Sara não tem. E nesse momento ela se sente mais especial do que a própria Sara, a ponto de Sara ir reclamar com Abraão e dizer assim: olha, seu Abraão, a culpa dela estar afogada é sua, porque quem está dando dengo a ela é você. E Abraão diz assim: o problema é seu, a serva é sua, e reclame com ela. Nesse momento Sara vai brigar com Agar, e Agar não aceita ser repreendida, ela foge grávida para o deserto. O anjo acha no meio do caminho e diz assim: Agar, serva de Sara, está fugindo porque volte para lá, porque dentro de você tem um menino que eu tenho um projeto. Fique lá e fique na sua, e fique quieta, se humilhe perante a sua senhora. Porque foi que Agar foi para o deserto antes da hora? Porque Agar não queria se submeter a Sara. Por quê? Porque na cabeça dela, ela é melhor do que Sara. Sara está pensando o quê? Eu dei a Abraão que Sara não dei, eu tenho o que Sara não tem, eu fiz o que Sara não fez, eu sou melhor. Não é melhor, porque é a graça, é a misericórdia e é a bondade. Tem gente que se acha, tem gente que começa a se achar. Assim estava o irmão Sansão, se achando o maioral, se achando o fortão, se achando poderoso. Saiu da visão e começou a fazer o que ele quis. Por quê, pastor? Porque na hora em que ele desobedece, ele começa a olhar com a sua visão. E a pior coisa para um homem que tem um propósito é sair do propósito da visão de cima e entrar no propósito da visão de baixo. Olhe na sua Bíblia, capítulo de número 14 do livro de Juízes, capítulo 14. O texto diz no versículo 1 que Sansão desceu a Tímina e viu. O que foi que ele viu?
uma mulher das filhas dos filisteus. Sansão começou a olhar para baixo, e a hora que ele viu uma mulher filistia. Começou a se apaixonar por ela, se envolveu com ela. Seus pais disseram: Sansão, meu filho, seu propósito é diferente. Você não nasceu para se envolver com filistia. Filistia não é para você. Sansão, você nasceu para nos libertar dos filisteus. Essa filistia é inimiga, e tu vai se envolver com a inimiga. Sansão, meu filho, a visão não é esta. Sansão, preste atenção. Mas Sansão não deu ouvido e continuou olhando para baixo. Aí a Bíblia diz no capítulo 14, o verso de número 18, o verso de número 8, que depois de alguns dias Sansão voltou para casar-se com ela e saiu do caminho para ver o que? O corpo de um leão morto que ele havia matado quando estava indo para a casa dela. E lá no corpo do leão morto havia uma casa, ou melhor, mel, pois as abelhas fizeram ali um enxame, fizeram no corpo do leão uma casa, e dali geraram mel no corpo do leão morto que já estava ali há muito tempo naquelas carcaças. Sansão então viu o favo, ele viu a mulher, ele viu o favo, ele viu o leão e ele tomou do mel. No capítulo de número 16, quando você olha no versículo de número 1, Sansão sai revoltado porque ele havia lutado com 1000 homens, e ele então vai para casa, e chegando em casa ele vê uma mulher prostituta. Preste atenção, Dalila não era prostituta. A bichinha foi caluniada por muita gente. A prostituta que Sansão vê no capítulo 16 e verso 1 era uma prostituta com a qual ele fica com ela na região de Gaza. E Sansão dorme lá com a prostituta, e os homens da cidade sabem que ele está lá. E quando ele se levanta, ele pega nas portas da cidade com os ombros e pega com os umbrais e arranca as portas e sai. Saindo dali, passou-se o tempo. Depois disso, ele encontra uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então Dalila não era a prostituta. A prostituta foi outra. Só que Dalila está no meio do bonde, levou a fama sem ter nada a ver. Mas Dalila era apenas uma mulher do vale de Soreque que Sansão viu. Observe, o vale é lá embaixo. A visão de Sansão só vai descendo, e agora ele vê Dalila. Então ele se apaixona por ela e fica loucamente perdido por ela. Só que o nome dele já é afamado, só que o testemunho dele já é conhecido. Ele é aquele que mata as raposas, ele é aquele que derruba portões, ele é aquele que mata 1000 homens, e todo mundo está sabendo que ele tem algo especial. Só que ele não percebe que o que Deus deu a ele não é para estar olhando para baixo. O que Deus deu a ele é para ele olhar para cima, e ele não está olhando para cima, ele está olhando para baixo. Por quê, pastor? Ele tem voto, mas está desviado. Ele tem chamada, mas ele abriu mão da chamada. Ele tem mistério, mas ele abriu mão do mistério, porque ele está totalmente envolvido nos seus propósitos e nos seus desejos. Irmão, receba esta palavra. A pior coisa para um vaso, a pior coisa para um crente, a pior coisa para alguém que conheceu a Deus e tem intimidade com Deus e tem graça de Deus, é querer sair da direção de Deus para viver o que Ele quer viver e fazer o que Ele quer fazer. Ei querido, ei querida, escuta o que eu vou lhe dizer. Você que é chamado, você que está me ouvindo pela internet, quem se envolveu com Deus não tem como se separar de Deus. Porque por mais que você não venha para a igreja, vá para o forró, vá tomar cachaça, vá se prostituir,
Egito, e toda vez que você for, você vai sentir um medo, pensando: agora ele me pega, agora ele me pega, agora ele me pega, porque você sabe que Deus não quer você desse jeito. Deus não fez você para isso. Deus tem coisa grande com você. Eita! Não adianta tentar fugir, não adianta tentar se esconder. Então Sansão, enquanto deveria na sua vida matar os inimigos, ele pegou a sua vida para saborear com os inimigos. Ele pegou a sua vida para brincar com os inimigos. Ele pegou seu talento para ganhar dinheiro. Ele pegou seu talento para fazer fama e fazer nome. Ele pegou seu talento e a sua ferramenta para se promover na sociedade de Dan. Ele era o famosão, ele era um bambambam. Lá vem ele, o malhadão. Por quê? Ele abusou do talento, ele abusou da chamada, ele abusou da graça. E Deus é longânimo, ele é misericordioso, tardio em irar-se, mas ao culpado ele não tem por inocente. Sansão, enquanto vivia, não matava os filisteus, e a mãe dele ouviu do anjo. Ele nasceu para ser matador de filisteu, ele nasceu para acabar com os inimigos. Mas enquanto o eu de Salomão estava ouvido na carnalidade, a visão dele é de baixo. E quem tem a visão de baixo, ele não olha para o céu. Por quê, pastor? Porque ele está tão lameado com as coisas de baixo que ele não tem coragem de olhar para o céu. Por quê? Porque quem olha para o céu sabe quem está no céu. Quem olha para o céu sabe o que vem do céu. Já viu crente com vida dupla em culto pentecostal? Ele fica caladinho lá por trás. Quando o vaso se levanta, ele se abaixa. Por quê, pastor? Porque ele não tem coragem de olhar para o céu. E por que não tem? Porque está todo envolvido com o pecado aqui na terra. Mas crente na presença, ele levanta, ele pula, ele roda, ele marcha, ele grita: manda mais, papai, fala mais, Jeová. Por quê, pastor? Porque ele é do céu, e quem é do céu gosta do céu. Tem crente que gosta do céu aqui? Levante as duas mãos, abra a boca. Alabara seminarácia. Abra a boca que o céu desce aqui hoje. Quem gosta do céu, gosta da presença, gosta da glória, gosta da visão, gosta da palavra, gosta do poder. Ele gosta do céu. Sansão só olha para baixo. Irmãos, e escute: quem olha para baixo não prioriza a visão celestial. Veja Paulo disse: olha, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo olhava para cima, olhava tanto que disse aos Colossenses: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo vai dizer: eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se em corpo ou fora do corpo, mas foi arrebatado até ao terceiro céu. Eu fui no céu, eu vi o céu. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são o que Deus tem preparado para Shai de Arabá. Ai, 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 eu vou para o céu, eu gosto do céu, as coisas de cima. Irmão, quem olha para o céu, ele tem as visões do céu. Escute isso aqui: quando eu olho para Sansão olhando para baixo, eu me lembro dos magos olhando para cima. Ei, quando eu olho para Sansão olhando para baixo, eu vejo os magos olhando para cima. Baltazar, Gaspar e Melquior, os magos aqui, que são do Oriente. O Oriente aqui, referenciado por Jerusalém, é a Caldeia. Ou seja, os magos que vieram para adorar a Jesus vieram de lá da Caldeia. E quem era que esteve na Caldeia para influenciar os magos? Daniel. Por quê? Porque não tinha como os astrólogos ver uma estrela e entender: nasceu Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir.
Porque a profecia da estrela para aquele que reina está em Números, pela boca de Balaão, capítulo 24, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Porque uma estrela procederá de Jacó. Não tem outra profecia de estrela acerca dele. Foi Jacó. Foi aqui quem disse Balaão. Mas quem é que tem envolvimento com a palavra e é chefe dos astrólogos e manda nos encantadores? Daniel. Quem é que influencia? Ai, ai, ai. Por quê, pastor? Porque Daniel era um homem que era influenciado pela palavra. Aponta o dedo para esse crente aí que está do teu lado e olhe para ele e diga assim: você vai começar 2024 renovando o programa, o software da sua mente. Diga: hoje Deus muda, reconfigura a sua mentalidade, porque a sua vida não vai se basear em profeta, falso profeta, adivinhão. Sua vida vai se basear no Logos, na palavra, na verdade, na palavra. Terra é na palavra. Por quê, pastor? Porque Daniel era um homem da palavra. E Deus só dá mistério para quem tem palavra. Mistério sem palavra é misticismo, ocultismo. Mas mistério com palavra é revelação. Chorebara Súria. A palavra não erra, a palavra não falha, a palavra não mente, a palavra não engana, a palavra não adultera. A palavra é vida, a palavra é vida, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Jesus se chama palavra. Jurimácia. Daniel, capítulo de número 6. Você vai ver Daniel orando 3 vezes ao dia. Por quê? Porque ele guardou o Salmo 57:15, que diz: buscarei ao Senhor de manhã, de tarde e ao meio-dia. A oração chamada Tefilá judaica, Arvit, Ninchá e Harit, é as 3 orações que Daniel executa. Por quê? Porque estão no Salmo. E quem escreveu o Salmo? O salmista. E Daniel aprendeu a orar 3 vezes aonde? Com a palavra. Aí está, lá no capítulo 8 de 1 Reis, versículo 48, que diz assim: toda vez que teus filhos forem levados para uma terra distante e lá se arrependerem e orarem voltado para a banda de Jerusalém. Daniel orava com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Ele não inventou o número que desceu, ele está fazendo baseado na palavra. E no capítulo 9 está Daniel dizendo: eu entendi pelos livros que o tempo das semanas das quais falou Jeremias estão cumprindo. E comecei a orar. Aí lá vem Gabriel para trazer a mensagem. E Gabriel diz assim: no princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu desci para te revelar e te fazer entender a visão. Porque a visão só vem depois
Depois, capítulo de número 10, Daniel está orando depois que teve a visão, dizendo: Senhor, e como será isto? Faz 21 dias que eu não como, perturbado. Então lá vem o anjo para falar com Daniel de novo. Só que quando o anjo chega e diz: Daniel, aos 21 dias, quando você se aplicou a entender pelas palavras e buscar revelação, eu desci para te fazer entendido. Homem muito amado. Pastor, o que é isso? Daniel guardava e era influenciado pela palavra. Então ele influencia, porque, irmão, se tem um crente que influencia o outro, é o crente da palavra. Por quê? Porque a palavra neles salta como um rio que jorra, porque está escrito: rios fluirão do seu ventre. A palavra. Daniel orienta esses homens. Eles olham para as estrelas, porque quem estuda a astrologia não olha para baixo. Aí quem tem mistério, que era para olhar para cima, está olhando para baixo. Quem nem foi chamado, mas quer entender o mistério, está olhando para cima. Eles veem o brilho da estrela e saem do Oriente. Os estudiosos dizem que eles passaram 2 anos saindo da Caldeia para chegar em Jerusalém. E o interessante aqui, eles saem na hora certa. Por quê? Porque quem olha para cima tem orientação. Quando eles vão chegando na orientação da direção da estrela, eles entram em Belém. E quando eles entram em Belém, eles são diferentes, porque são 3 magos. E magos aqui vêm de magníficos, falam de homens poderosos, que trouxeram ofertas de autoridade: ouro, incenso e mirra. E eles vêm entrando na cidade. Se eles estão esperando o nascimento do rei, porque a quebra, e está aqui no mistério dessa sistemática, é porque rei não nasce rei. Rei nasce príncipe e vira rei depois que o rei morre. Mas a profecia não era que ia nascer um príncipe. A profecia é que vai nascer um rei. Eita glória! Eles vêm guiados pela visão da estrela que brilhou. E eles chegam na cidade. Quando eles chegam na cidade, pastor Júnior, que eles entram em Belém, eles tiram os olhos de cima. Por quê? Porque quando eles chegam em Belém, eles deixam de confiar em cima para confiar na razão. Se nasceu o rei, está onde? Se nasceu o rei, está onde? Se nasceu o rei, está onde? Eles vão para o palácio. Só que quando eles chegam no palácio, tem trono, tem coroa, tem um rei velho, mas não tem vida. Não nasceu ninguém. E o rei já estava doido, porque a notícia chegou no palácio dizendo: tem 3 eminências que vieram do Oriente procurando o nascido rei. E o rei disse assim: então diga a eles aí, cadê eles aqui? Deixa eu falar com eles. Quando eles entram, o rei diz assim: olha, acharam o menino rei? Porque assim que vocês acharem, nós queremos adorá-lo. Me diga aonde é que ele está. Só que diz a Bíblia assim, que terminando eles de falar com o rei, saíram. E a estrela que eles tinham visto voltou a brilhar de novo. Era Deus dizendo assim: eu estou dando uma chance para recomeçar a história, porque você saiu da direção de cima para racionalizar com a direção de baixo. Então vocês rasgaram a boca, porque muita gente deixa de olhar para cima e olha para baixo. Aí embaixo tem o que, pastor? Tem as coisas da terra. Tem coroa, mas não tem majestade. Tem trono, mas não tem glória. Tem rei, mas não tem domínio. Eita glória! Eles saem daquele ambiente. Por quê, pastor? Além de não ter o que eles esperavam, ainda tem o que eles não queriam, que era o que? A falsidade, a maldade, a malícia.
Eita glória! Quando eles saem dali, a estrela começa a brilhar e agora ela não apaga mais. Ela vai guiando eles, e eles vão andando e a estrela vai guiando, e eles andando e a estrela guiando, eles vão andando e a estrela guiando. E aí ela vai para uma casa, uma região comum, e para em cima de uma casa de aluguel. É um lugar onde as pessoas alugavam, e ela para ali. Quando ela para, eles param. Por quê, pastor? Porque eles já entenderam que quando o negócio é sobrenatural, não adianta racionalizar. Segura na mão desse vaso aí que tem um mistério forte aqui. Pega na mão desse crente, balança ele, balança ela, e diga assim: quando você entender que o negócio é sobrenatural, não adianta racionalizar, não adianta fazer plano nem contar, não adianta calcular, dividir, somar, não adianta. O que você tem que fazer é continuar obedecendo e olhando para cima. Vai pagar como? O céu resolve. Vai ajeitar como? O céu dá um jeito. Vai assinar como? O céu ainda escreve. A mão ainda aparece. Abre a boca. Churimasi calabou, LBT quemena subria. O céu está falando com alguém. Descansa o teu coração. Para de calcular. Começa a me adorar e deixa para tu ver o que eu vou fazer. Uribaracia, Joremecanto, Uriminassi, Kawase, Urimicas, Urimihé, Urimifá, descansa. Eu sou providência, 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 providência. Eu já vou terminar. Eita! Quando eles estão diante da casa, a estrela para. Aí vem a lógica. Mas não é rei, cadê o castelo? Mas não é rei, cadê a glória? Não é rei, cadê o mistério? O mistério não está embaixo, o mistério está em cima. Lucas disse que os pastores estavam pastoreando e de repente olharam para cima e o céu estava cheio de anjos cantando e adorando, dizendo paz na terra aos homens de boa vontade, porque é nascido, é chegado, é chegado. Enquanto a terra não via, o céu se alegrava. Eu vou dizer, enquanto a terra não valoriza, o céu está dizendo: meu eleito, minha eleita, meu escolhido, minha escolhida, minha separada, meu instrumento. Abra a boca. Uribicás, Elemini Kamanurivácia. Alguém não lhe vê, alguém não lhe nota, mas o céu está dizendo: eu me alegro contigo, eu te amo, minha filha. Canta, 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 louva, exalta, consagra, jejua. Alguém não está vendo, mas eu estou vendo. O céu está dizendo: enquanto a mídia de baixo não vê, toda a mídia do céu já está lhe seguindo e compartilhando teu fio. Abre a boca para adorar. Orevá. Quando eles batem na porta, que a porta se abre. Eita. Arabacandarás. A visão de baixo é normal, Lucas. Não tem nenhum vestido de ouro cobrindo o menino. Tem roupas normais, no menino normal, numa mulher normal, num homem normal. Na visão da terra é um menino que acabou de nascer, ainda numa manjedoura, no lugar onde ficavam os animais, na parte visivelmente mais pobre. Mas enquanto eles chegam para adorar, eles vão abrir os seus tesouros para entregar o seu melhor. Mas eles só conseguem dar o ouro para o menino que não tem nada, porque não estão olhando para o nada do menino.
eles não estão olhando para o menino enrolado nos panos de pobre. Eles estão olhando para a estrela que está brilhando em si. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? É que toda vez que eu vou adorar, se eu não olhar para cima, eu não consigo abrir o meu tesouro para dar o meu melhor, porque a circunstância de baixo não deixa. Porque quando eu olho para baixo, eu não vejo ninguém digno. Por quê, pastor? Porque aqui embaixo ninguém é digno. Não tem pastor perfeito, esposa perfeita, filho perfeito, pai perfeito, marido perfeito. Não existe ninguém perfeito. Todo mundo é falho, pecador e indigno. Mas quando você vem adorar e olha para cima, lá em cima o céu é perfeito. Ele é perfeito, a glória é perfeita, a palavra é perfeita, a presença é perfeita. Quando você olha para cima, você não olha para as fraquezas, você olha para a glória. Deus está dizendo: ei, Sansão, enquanto você está olhando para baixo, você está desperdiçando o que eu entreguei a você. Levante as duas mãos, por gentileza, ao céu. Eu quero ouvir você glorificar a Deus e fazer uma declaração a Deus aí nesta noite. Abra o seu coração e diga a Ele: me perdoa por reclamar quando eu olho para baixo, me perdoa por murmurar quando eu olho para baixo, me perdoa porque eu sou falho quando eu me comparo, porque o céu está dizendo: eu não fiz você com parâmetros da terra, eu fiz você com parâmetros do céu. Eu não fiz você para se comparar com ninguém. Você não vai ser igual a ninguém, não vai parecer com ninguém, não vai cantar igual a ninguém. Você é separado. Eu criei, eu chamei, eu separei. O mistério é meu, o poder é meu, a graça é minha, a glória é minha, o caminho é meu, a majestade é minha. O que você precisa fazer é olhar para cima, que eu vou ser a sua providência. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra. Olha para cima. Ai, Jesus. Nara sobre valaciri mihai. Aduque mando calaçaua. Eita. Quando eu olho para cima, eu vejo a direção de Deus e não a realidade daqui de baixo. Por quê, pastor? Porque enquanto aqui de baixo era um menino, lá em cima nasceu o rei. Porque diz Isaías: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro. Mas é um menino, Deus forte. Mas é o menino, Pai da eternidade. Mas é o menino, Príncipe. Neriga serigmi, no de cadiacé. Eminácia, tem um mistério tão grande aqui. Alaburi candarauaça. Pegue na mão assim, segure na mão nesse vaso e levante a mão dele. Remichou. O de queimada semini candaraua. O limini candi seminácia. Alguém olha para você e diz assim: amostrado. Alguém olha para você e diz assim: que amestrada. Alguém olha para você e diz: ela só quer ser. Outro olha assim: ela é muito arrogante. Outros olhos: ela é muito besta. Se pudesse nem pisar no chão. Outro olho: ela é muito da arengueira, fofoqueira, mentirosa. E o céu está dizendo: ela é minha serva, instrumento. Ela é minha escolhida, ela é minha ungida. Por quê, pastor? Porque o céu não te vê como a terra te vê. Enquanto a terra só vê o menino, o céu está dizendo: é Pai da eternidade. Como assim, pastor? A visão do céu não está ligada ao cronos da terra, porque a visão do céu, ela é atemporal. Deus não lhe olha pelo seu momento, Deus lhe olha pelo seu propósito. Propósito, propósito. Recebe graça de Deus. Recebe graça de Deus.
Recebe graça de Deus. Recebe graça de Deus. Deus vai mudar a tua história esse ano. Esse ano Deus revela o propósito. Este ano Deus sacode Caruaru, Pastor Júnior. Esse ano Deus muda a tua vida. Ele só está dizendo: você é escolhido pelo céu. Priorize quem lhe priorizou. Priorize quem lhe priorizou. Eu te arranquei do pecado, lhe tirei do mundo, lhe tirei das garras, lhe tirei, lhe saltei, lhe quebrei, lhe salvei, lhe enchi, lhe enchi, lhe enchi, lhe enchi, lhe enchi, lhe dei talento, lhe dei poder. Lá vai poder, lá vai poder, lá vai poder. Abra a boca, fale em línguas agora. Lá vai poder. Abra a boca e receba a porção dobrada. Lá vai poder. Seja tomado. Lá vai poder. Seja impactado. Lá vai poder. O céu está lhe dizendo: eu lhe fiz para algo grande. Nurihai Nebreseme sobre Tekendi Kami Tomi Nawacha Shotetetata Rukipika taka sikitakata Prananuti tamasuki miti komendevara Oremeneva siri bikemenasia Liri misiri mihawajasia Uri mikandi koma nukantekamassia. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima. Sansão olhou tanto para baixo que acabou com os cabelos cortados, olhos vazados, e perdeu a oportunidade de olhar para cima. Foi aprisionado e não podia mais olhar para cima, porque o diabo arrancou tudo que era exterior da sua vida. Cortou o cabelo, que era o sinal visível da aliança invisível. Arrancou os olhos, que é a porta de entrada da alma. Só que ele não tocou na glândula pituitária que estava na cabeça de Sansão. Por quê? Porque é lá que sai o hormônio do crescimento. E daí, toda vez que o diabo arrancar por fora e não arrancar por dentro, não vai adiantar, porque o que está dentro vai nascer, crescer e vai sair do lado de fora. Meu Deus! Quando os cabelos de Sansão voltou a crescer e jogaram ele para humilhá-lo, e ele moeu cana, e ele foi para o moinho, e trouxeram ele para o templo de Dagon, amarraram ele nas colunas e ele ficou. Mas mesmo sem olhos, ele olha para cima, porque agora ele vai olhar para Deus. E para ver a visão espiritual, nem precisa de olho físico, mas ele levanta a cabeça e diz: Senhor, pela última vez, já que eu perdi muito tempo desobedecendo ao teu propósito, mas eu nasci para fazer a tua vontade, me usa somente essa vez. E para ficar registrado, ele abre a boca para dizer: morra eu e os filisteus comigo. E quando ele puxa, a força vem. Eita, te prepara que vai vir força. Te prepara que vai vir força. Te prepara que vai vir força. Caiu a coluna, caiu o templo, Deus matou os inimigos. Sansão precisava morrer, não se tivesse olhado para cima antes. Mas está escrito: e matou mais inimigos na morte. Por quê, pastor? Porque na sua morte ele olhou para cima, e quando ele olhou para cima, ele viu o propósito, e o propósito Deus lhe deu vitória. Receba de Deus nesta noite graça. Recebe aí, recebe mais, recebe força, recebe graça. O céu lhe trouxe para lhe dizer: não caia nas ciladas da sua visão. Meu Deus, não caia nas ciladas da sua lógica. Provérbios 3, versículos 5, 6, 7 e 8.
Está escrito: confia no Senhor e não te apoies no teu entendimento, porque Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e isso te será saúde para o teu corpo. Porque às vezes você, na sua lógica e na sua visão, você faz o plano, o projeto e tira a visão de cima. Vai chegar aquele moreno lindo na picape, mas primeiro olhe para cima. Aquela galega topada, 3 lojas solteira, doida para casar com um varão crente, cheio de Deus. Olha primeiro para cima. Porque na lógica a benção é essa, vai que tu te acaba. Mas olhe para cima primeiro, porque a visão de cima é mais alta. Ele vê o que você não vê de baixo. Quem recebe esta palavra, levante a mão e diga glória a Deus. Você volta para casa hoje com esta palavra. Sansão tinha o que ninguém tinha, mas por olhar para baixo, ele perdeu a única coisa que ele diferenciava de tudo. Porque até o tempo da renúncia ele perdeu. Porque só vale a pena renunciar hoje para ter vitória amanhã. Mas renunciar hoje para perder amanhã, você só fez perder. E Sansão teve que experimentar uma derrota amarga e terminar seus dias acorrentados. Mas trazer uma mensagem para nós, que quem Deus escolheu, Ele separou para Ele. Você é dele. Bata no peito e diga assim: eu sou de Deus, nasci para a glória de Deus. Diga: e a visão de Deus será a prioridade da minha vida. Irmão, Lucas 14, Jesus chega e rasga assim: quem ama pai e mãe, mulher e filho mais do que a mim, não é digno de mim. Resolve com ele. É Jesus quem chega. E ele diz assim, ó: quem não renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. Então, não deixe nada arrancar a prioridade de Deus na sua vida. Quem pode aplaudir a Jesus? Deus abençoe esta igreja. Que Deus lhe dê um ano de muita bênção, de muita vitória. E quando eu voltar aqui da próxima vez, eu vou ouvir o testemunho. Me conte: pastor, Deus fez. Pastor, Deus fez. Me siga no Instagram e fale comigo lá: Deus fez, pastor. No nome de Jesus. Tem alguém que entrou nesta noite aqui e ainda nunca olhou para cima, só vive olhando para baixo? É Central, é Santa Cruz, é esporte, é náutico, é cachaça, é forró, é bagaceira. É só morte no final. Sem cabelo cortado e cego dos olhos, liso e amarrado. Está repreendido. Mas Jesus tem vitória para você aqui nesta noite. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Todo mundo é crente, faz assim? Oh, glória a Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Se você não me segue no Instagram, por favor me siga. E lá no meu canal do YouTube, me siga também, em nome de Jesus. Pastor Júnior, muito obrigado. Glória a Deus. Fica de pé toda a igreja.